Oi pessoal, saudações coloradas, bem-vindos a mais um vídeo. Continuando então a falar de treinadores, vamos falar sobre Roger Machado. Tá? Está se falando nesse nome como uma possibilidade. Tá? Eu acho que é um nome que está em segundo plano, tá? Eu vou explicar por quê. O Roger é conhecido na aldeia, tá? Ele foi conhecido como jogador e como treinador. Passou por Juventude, Grêmio, teve um bom tempo aqui. E as pessoas no meio do futebol, elas sabem o que acontece, que tipo de problema que houve no Grêmio, que tipo de problema que houve, por exemplo, no Atlético Mineiro, no Bahia ou no Fluminense. Então as notícias vão correndo, entendeu? E o que ocorre? O Roger é visto como um treinador que conhece muito futebol. Tá? Ele é um cara que foi jogador profissional e dos bons. Foi um bom lateral esquerdo, para quem não sabe. Tá? O Roger é um cara aí dos anos 90. Tá? Jogou Grêmio, jogou no Fluminense. Se não me engano, até teve convocação para a seleção brasileira, o Roger. Tá? E esse jogador passou por vários treinadores, então ele foi um prático do futebol. Tá? E com certeza, aí só por ter tido toda essa vivência com o futebol, você aprende bastante. Mas não só isso relacionado ao futebol aconteceu na vida dele. Ele estudou, o Roger é formado, então ele tem curso superior, e o Roger foi estudar futebol para ser um treinador. Tá? Então ele fez cursos, ele se preparou e ele é um cara que costuma comprar livros da Europa. Por quê? Porque na Europa existe um costume, tá? Faz parte da cultura europeia escrever sobre futebol. Tá? Não é, vamos dizer, não se considera que não vale a pena, que não se deve escrever sobre futebol, que isso é menos nobre. Não tem isso, essa visão não existe. Tá? Então na Europa há uma farta bibliografia sobre futebol. Tá? Ele sabe disso e ele trouxe esses livros. A importação não é difícil, tá? Da Holanda, da Espanha, enfim, ele foi trazendo esses livros, foi estudando, né? E ele começou a ser treinador depois dessa preparação, foi bem no Juventude, fez um trabalho bom ali que chamou a atenção. E aí foi contratado pelo Grêmio. E no Grêmio ele estava fazendo um trabalho que no início ele teve apoio, os jogadores compraram a ideia, e ele foi treinando e ajustando o time, e o time se desenvolveu de uma maneira que chamou muita atenção. Tá? Dava gosto de ver o time do Roger jogando. Porém, ele é visto também como um cara que perde o grupo com facilidade. Tá? De ter dificuldade de lidar com um jogador de futebol, o que não é nada fácil. Tá? Você lidar, controlar um grupo grande de pessoas já não é fácil, e é um grupo grande de jogadores dificulta ainda mais um pouco. Né? Então ele tem essa dificuldade, e ele é visto também como um cara chato. Tá? Um cara que, pelas coisas que ele exige, ele acaba sendo visto como alguém que tem um potencial grande, forte, para gerar pontos de atrito e perder o grupo. Tá? Coisas como, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, os jogadores jogaram no final de semana, sábado ou domingo, e aí segundo eles acham que é folga, porque eles estão acostumados com isso. E aí o Roger, de repente, na última hora, chama os jogadores para uma sala de apresentação e vai falar sobre o jogo para mostrar os erros que aconteceram na partida. Os jogadores estão esperando uma folga e ele aproveita o que seria uma folga na cabeça dos jogadores, mas ele diz, não vai ser, eu vou fazer uma apresentação. Em concentração, regras, é todo regrado. Se os jogadores saem, ele não gosta, ele reclama. Então ele é visto como um cara que é rígido, né, e que com os jogadores usa uma rédea curta, e isso estressa.
Tá? E se estressa, e se vai gerando estresse aqui, estresse ali, mais estresse aqui, daqui a pouco os jogadores se unem e estamos cansados desse cara, esse cara é um chato, vamos derrubar ele e pronto. E aí acontece, porque daí são vários combinados para derrubar um técnico, não tem jeito. Né? Ou ele tem o apoio dos jogadores, ou ele cai porque não tem esse apoio, simples assim. Tá? Isso explica por que o Grêmio estava num rendimento lá em cima, jogando muito bem, e de repente despencou, o Grêmio não ganhou mais nada, o Grêmio começou a tomar gol de bola aérea, começou a perder jogo, sequência de derrotas, e aí o Roger ficava com aquela cara de bunda na casa-mata ali na área do treinador, ficava com aquela cara assim, como quem diz, quero matar vocês, e saiu. E no Palmeiras ele chega, ele impressiona no início, os dirigentes do Palmeiras falam muito bem dele, que esses conceitos novos que ele aprendeu, ele explica bem para os jogadores, ele consegue fazer nos treinamentos, para que os jogadores treinem e depois apliquem dentro de campo e dá certo, ou seja, a explicação, o treinamento e o jogo dá certo. O caminho que ele faz para que a coisa aconteça funciona. Só que no Palmeiras ele começou bem e depois... Tá? Eu não sei dizer se foi porque ele perdeu o grupo, provavelmente sim. Tá? Ele é tido como um cara difícil de lidar, um cara chato. E talvez esse seja realmente o problema. Tá? Mas realmente não dá pra gente apostar que em todos os lugares que ele trabalhou, que foi isso, porque ele trabalhou no Palmeiras, ele trabalhou no Atlético Mineiro, ele trabalhou no Bahia, trabalhou no Fluminense. Então depois do Grêmio, foram vários clubes e ele não teve uma passagem boa. Ele não conseguiu reproduzir um trabalho que chamasse tanta atenção. Não conseguiu título, não conseguiu um trabalho longevo. Então ele é um treinador que ele está, na carreira dele de treinador, ele está se perdendo, ele se desvalorizou. Por isso que eu acho que mencionar o nome do Roger como uma possibilidade do Inter, eu acho que é uma mera especulação que eu acho que não se cria. Tá? Claro, o Inter ele vai tentar os que ele quer. Se não fechar, pode ser que eles olhem aí, a partir do momento em que não conseguiram o que queriam, eles passem a olhar para o Roger porque ele está sem clube. É só acertar o contrato com ele. Tá? E, bom, como o Inter vai dar uma mexida no elenco, né? O Inter quer, na verdade, desmanchar uma panela de jogadores que existe lá, porque esse é um perigo, quando tu tem um grupo, um elenco de jogadores, e você tem líderes nesse elenco, e eles estão há um bom tempo no grupo, um bom tempo no clube, o que acontece? Pode se formar uma panela forte, e essa panela, atuando unida, ela pode deixar os dirigentes numa situação muito difícil. Os dirigentes podem ficar reféns desses jogadores. Tá? E eu acredito que é isso. Eu acredito que o Paulo Paixão, quando falou em alguns nomes, ele não estava falando de futebol exatamente. Acho que ele estava falando dessa questão, né, de sociabilidade, do grupo, de formação de panela, para evitar que o Inter acabe tendo o mesmo problema que o Grêmio teve, que é panela, jogador que está há muito tempo dentro do grupo e o jogador mandando e deixando os dirigentes numa situação, sabe, tipo assim, deixando os dirigentes sem saída e aí deu no que deu, né? O Grêmio chegava a dar pena de ver. Esse Campeonato Brasileiro deu pena de ver, tá? Nunca se viu algo desse nível, né? Um time superavitário, né? Com um endividamento baixo frente àquilo que arrecada, um orçamento enorme, um orçamento de time lá de ponta, né? E o Grêmio teve um turno inteiro de derrotas, né? Uma campanha desastrosa, né? Os jogadores caindo em nível físico, técnico, tático, ou seja, um horror. Quem é gremista sabe. Né? E a gente que é colorado e que viu, já sabia que o Grêmio ia cair, porque aquilo ali estava, sabe, é um processo de decomposição, que quando se tentou melhorar, até o Luiz Felipe tentou, o Mancini tentou,
Algumas coisas foram feitas, mas estava tarde, porque o Campeonato Brasileiro já tinha transcorrido um pedaço dele e o Grêmio não fez nada de pontuação ridícula com o Thiago Nunes, e é muito difícil tu correr atrás disso depois. E aí... Bom, pessoal, então é isso, tá? Isso é só para falar a respeito do Roger, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que não é um nome cogitado, eu acredito que vai ser um ficha 5, ficha 6, enfim. Se gostou, dá um like, compartilha, considera se inscrever no canal. Agradeço a todos desde já, até a próxima.